Altíssimo Deus, graças te damos pelos meus irmãos, que aqui estão reunidos para conhecer mais de ti. Se entrou alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece, esteja abrindo os corações para receber a tua palavra. E aqueles que já te conhecem, esteja fortalecendo, Senhor. Esteja santificando, esteja renovando o entendimento. Ó Senhor, nós somos necessitados de ti. Falem conosco. Por Cristo eu oro. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos continuar. Hoje é a nossa última mensagem sobre Efésios. É a nossa última mensagem em cima de Efésios capítulo 6, onde nós começamos há algumas semanas a falar sobre o assunto guerra espiritual. Guerra espiritual. Efésios capítulo 6. Então nas últimas semanas, nós temos comentado verso por verso, e nós vimos que existe em Efésios, na carta aos Efésios, a ideia de guerra espiritual. Nós vamos ler o trecho inteiro para contextualizar, mas nós vamos focar hoje nos versos 19 e 20. Vamos começar lendo do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus. Então aqui nós vimos que nesse trecho, Paulo compara a oração como uma guerra. Ele vai comparar a uma oração como uma guerra, porque existem dois reinos que estão em guerra, que estão sempre em conflito, que é o reino de Deus, o reino dos céus, e o reino das trevas, que está na contramão do reino dos céus. E aí ele vai dizer que essa guerra não é uma guerra física, mas ela ocorre no verso 18. Ela acontece quando nós oramos. Então, quando nós oramos a Deus nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, no Espírito, nós estamos travando uma guerra contra o reino das trevas, porque essa oração, ela move o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que é movido por essa oração. Muitas vezes nós vimos que nós oramos e Deus, ao atender as nossas orações, envia os seus anjos para fazer aquilo que nós pedimos a Deus em oração. Nós vemos que todas as orações na Bíblia são sempre dirigidas a Deus,
Não existem orações na Bíblia que sejam dirigidos a outros que não são Deus. Então os anjos, eles estão a serviço de Deus, mas nós não oramos aos anjos, porque nós não mandamos nos anjos. Nós oramos a Deus, e Deus dará ordem, como diz o Salmo 91, dará ordem aos seus anjos, teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. E agora nós vamos ver, nos versos 19 e 20, que existe uma relação direta entre oração e pregação. Oração e pregação. Deixa eu colocar da seguinte forma. Eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. E eu espero que vocês tenham, ao longo da semana, me ajudado a preparar este sermão. Eu espero que todos vocês tenham, ao longo da semana, me ajudado a preparar este sermão. Eu quero saber quem aqui, durante a semana, me ajudou a eu entender o que eu tinha que falar aqui agora. Levanta a mão. Poxa, pouquinha gente. Como assim me ajudar a entender o que eu tinha falado para falar aqui agora? Vamos nos aprofundar nisso. Olha só o verso final do verso 18. Paulo diz que deveriam ser feitas orações. E no verso 19 ele diz que deveriam ser feitas orações por mim. Está vendo o verso 19? Por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Preste atenção nisso. Ele está dizendo, vocês têm que orar por mim, o apóstolo Paulo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, ou seja, quando eu for pregar, a palavra que eu tenho que pregar. Ou seja, aquilo que Paulo iria pregar, um dos meios de Deus iluminar ele, para ele entender o que ele tinha a pregar, era a oração da igreja. Então vamos pensar como que isso funciona. Vamos refletir. Antes de avançar aí, vamos refletir. Talvez você tenha perguntado, ué pastor, então tem que ligar para sua casa para te dar umas dicas, prega sobre isso. Aquilo ali está errado, você tem que pregar sobre aquilo. Não é isso. Vamos entender as coisas sob a perspectiva espiritual. Sob a perspectiva espiritual. Então, se você entender, no contexto aqui, que Paulo, ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ele era um pregador, os apóstolos foram ungidos com o Espírito Santo, para que o ministério apostólico fosse exercido de acordo com o Espírito de Deus. Então, quando um dos efésios orava por Paulo, ao atender aquela oração, o que Deus, o Pai, fazia? Pelo Espírito de Deus que ungiu Paulo, Deus, o Pai, direcionava o entendimento de Paulo para ter os pensamentos, para ter o entendimento do que ele deveria falar naquela situação. Então não é que os efésios iam ligar para Paulo, Paulo, já entendi o que você tem que pregar no tal dia. Não. Mas Deus, em sua providência, Deus em seu controle, ele direcionava Paulo para ele falar com sabedoria o que ele tinha que falar nas circunstâncias corretas, no momento correto. Então, da mesma forma, vocês sabem que eu vou vir aqui domingo pregar. Ao orar pela minha pregação, ao orar para que me seja dada, verso 19, no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, vocês estão influenciando no que eu prego. Mais do que isso, vocês estão me ajudando a pregar. Vocês já tiveram essa perspectiva antes? Que vocês me ajudam a pregar. Então vamos dar um exemplo bem prático aqui. Talvez, vamos supor que você tenha um marido que
não seja convertido. Ele não seja cristão, ele não quer saber da palavra de Deus, não quer saber dos ensinamentos de Jesus. E você gostaria muito que ele mudasse. Se você quer muito que ele mude, você deve querer que ele mude, vai entrar o verso 18, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, com toda a perseverança. Ele não quer saber de nada, é alcoólatra, alguma coisa que você gostaria que ele mudasse. Então você vai orar uma vez só e falar, vou orar uma vez e tá bom. O que diz no verso 18? Com toda a perseverança. Quer dizer que aquilo é algo que você vai entrar numa guerra mesmo, para poder conseguir vencer aquilo. Só que aí vamos dizer que tem um dia que você convida ele para vir na igreja. Ele começa a se interessar pelas coisas de Deus, começa a pensar que aquela bebedeira não está fazendo bem para ele. Estou dando um exemplo. Ele começa a pensar nas coisas de Deus. Aí ele vai na igreja. Aí você pensa assim, poxa, seria legal se o pastor falasse naquele assunto ali. Eu queria tanto que ele falasse naquele assunto. Mas eu não tenho como controlar, né? Na verdade, você tem como influenciar. Porque você vai orar e vai falar, Deus, hoje que meu marido vai na igreja, ilumine o pregador, quem estiver lá pregando, dê poder aos cânticos, às orações, para que o meu marido seja tocado. Aí sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que ele vai chegar lá e o assunto vai bater diretamente com ele. Ou vai falar coisas diretamente com ele. Aí de repente você fala assim, será que o pastor tem uma escuta em casa? Que ele estava ouvindo nossos problemas? Não. O que o pastor tem, o pregador tem, se for um verdadeiro, ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus viu o que você orou, e está atendendo a sua oração. Ele viu os seus problemas, ele viu os seus desafios, ele viu os seus clamores, ele viu que você orou por tantas coisas, e um dos lugares que ele atende a sua oração é na igreja, através da pregação da palavra. Então vocês estão vendo aqui que a pregação da palavra é algo sobrenatural, porque envolve Deus atendendo às suas orações e às suas necessidades. Por isso que é tão grave quando uma pessoa vai na igreja, ouve verdades, e parece que tudo entra para um ouvido e sai para o outro. Por que é tão grave assim? Por que é tão grave a gente ouvir as verdades de Deus, entrar para um ouvido e sair para o outro? Porque isso envolve um mundo espiritual e uma guerra espiritual entre Deus e as forças das trevas. E quando nós desprezamos a verdade de Deus, nós estamos abraçando quem? Nós estamos abraçando o reino das trevas. Aí eu fui na igreja, a gente leu aqui sobre o Geazi, que era mentiroso, ele mentiu ali. Então, se você tem um problema com mentira, em vez de você falar assim, isso daí é só o pastor que falou, é a opinião dele. Você vai falar, não. Porque ele leu a palavra de Deus. E se eu tenho um problema com mentira, é porque Deus me colocou naquele lugar, naquela hora, para ouvir aquilo, para eu me tratar. O que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. Deus, me liberte da mentira. Me salve da mentira. Me cure dessa doença de ser uma pessoa mentirosa. Então, você vai encarar a pregação, verdadeira pregação baseada na palavra de Deus, com o olhar espiritual. E você vai entender que a sua oração vai influenciar o que você recebe no culto. E aí a gente entra num ponto bem interessante. Que o que você recebe no culto está diretamente ligado à sua postura fora do culto durante a semana. Então tem gente que fala assim, eu vou no culto, eu saio frio, eu entro frio e saio gelado. Um dos motivos pode ser que você passou a semana inteira desprezando o Espírito de Deus, passou a semana inteira desprezando Jesus Cristo,
e você vem aqui e realmente não recebe nada. É óbvio que vai ser diferente de uma pessoa que passou a semana com os ouvidos inclinados, clamando a Deus, pedindo a Deus, falando: Deus me ensina, Deus me instrua, Deus me dê sabedoria. Ela vai chegar no culto e vai receber tudo isso. Agora, tem aquele que não, que passa a semana como se Deus não existisse, mentindo, roubando, adulterando. Aí depois quer entender por que não vê nada, não acontece nada. Por que Deus vai falar com você se você está de ouvidos tapados? Dizendo-se irmão, mas violando a sua vontade. Então vocês veem aí que a postura na oração tem uma relação direta com a pregação. E isso é algo que o pregador precisa sempre lembrar. Deixa eu colocar isso de outra forma. É possível eu pregar um sermão onde tudo que eu disse é verdade, mas aquilo não ter efeito nenhum para ninguém, porque a forma com que se está chegando naquilo, ou a forma com que se está acontecendo aquilo, está separado do Espírito de Deus. Então, se você pensar nos pregadores que têm má intenção, que existe, como existem em todas as profissões, pessoas mais intencionadas, tem Judas Iscariotes, fazia parte dos 12 apóstolos. E existe o risco, tudo que ele falou é verdade. Mas não tem a unção do Espírito de Deus. Então vocês veem aqui que a pregação precisa ser ungida pelo Espírito de Deus, e por isso vocês precisam aprender a orar pelos pregadores. E aí nós somos levados então a entender a importância da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a importância da palavra de Deus. Ouçam o seguinte, meus irmãos. Só existe um Cristo, que é aquele que morreu, ressuscitou, está no céu. Só há um único Cristo. E só há um único livro que fala a verdade sobre esse Cristo, que é a Bíblia. Então, certo momento, Jesus estava andando com seus apóstolos e ele disse: quem os homens dizem que eu sou? Jesus perguntou para os apóstolos: quem os homens dizem que eu sou? Mateus 16. E aí o povo respondia um monte de coisa. Eu acho que Jesus é isso, eu acho que Jesus é aquilo, eu acho que Jesus é aquilo outro. Eu acho. Aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o apóstolo Pedro deu a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quem Jesus Cristo é, não está aberto a você achar, você pensar. Quem Jesus Cristo é quem a Bíblia diz que ele é. A Bíblia foi escrita pelos apóstolos que Cristo escolheu. Jesus escolheu os apóstolos a dedo. E foram esses apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Foram eles que escreveram e registraram por escrito aquilo que Jesus fez e ensinou. Eu quero que você se pergunte. Esta palavra, no verso 19, esta palavra, que ungida pelo Espírito Santo, ela é dita com poder. Esta palavra que tem poder de transformar vidas. Esta palavra que tem poder de libertar os homens dos demônios nesta guerra espiritual. Que palavra que é? Qual palavra tem o poder de libertar os homens de demônios no meio da guerra espiritual? Não é a tua palavra. É a palavra de Cristo. Então, no mundo, os homens podem ter muitas opiniões sobre Deus. Ou muitas opiniões sobre Jesus Cristo. Mas saiba que a Bíblia, ela é única. Os 4 evangelhos que nos contam a história
de Cristo, não tem outros 4 evangelhos. A Bíblia é essa. Não tem outro Apocalipse. É a mesma Bíblia, só tem uma Bíblia. Eu estou lendo aqui Efésios para vocês. Isso aqui não é a carta de Efésios da igreja presbiteriana. Todas as igrejas têm a mesma Bíblia, não existe outra Bíblia. Então, quem diz quem Jesus Cristo é a Bíblia. Você pode pensar o que você quiser, mas Jesus Cristo, ele é o mesmo. E ele é quem a Bíblia diz que ele é. Então aqui, se a gente quiser experimentar o poder desta palavra, que faz parte da guerra espiritual, nós temos que aprender a valorizar a Bíblia. Eu acho que Jesus é isso ou aquilo. Para de achar. Abra sua Bíblia e comece a ler Mateus. Começa a ler Mateus, um dos 12 apóstolos. Que é o que a gente vinha pregando aqui. Abra sua Bíblia e comece a ler João. João era o melhor amigo de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, foi morar na casa de João depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por que você vai aprender sobre Jesus com qualquer pessoa, em vez de aprender com João, que nasceu do Senhor, estava abraçado com Jesus e Maria morou na sua casa? Eu vou aprender com alguém que nasceu 1900 anos depois. Esse alguém, 12.000 anos depois. Esse alguém está se baseando no que escreveu o melhor amigo de Jesus sobre ele. Que Jesus escolheu a dedo e disse, vai ensinar ao mundo o que eu ensinei. Então as coisas, às vezes a gente se sente confuso. Não sei que Jesus, não sei como é que é Jesus, não sei. Ele nos deu a sua palavra para que nós o conhecêssemos. Então, se você quiser começar a vencer na guerra espiritual, comece a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia o Evangelho de Mateus. Veja o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. O que ele ensinou nas parábolas, o que ele ensinou no sermão profético. O que Jesus ensinava em seus discursos. Está tudo registrado, isso aqui foi escrito pelos melhores amigos dele. Os 12 apóstolos. E aí nós vamos conhecer o mistério do Evangelho. Aí ele diz no verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então Paulo diz que ele era um embaixador em cadeias. O que quer dizer embaixador em cadeias? Em primeiro lugar, embaixador, ele é um embaixador do céu. O apóstolo Paulo é um embaixador do reino dos céus. Então, o embaixador do Brasil quer dizer que ele representa o Brasil em outros países. Um embaixador dos Estados Unidos representa os Estados Unidos em outros países. Paulo era um embaixador do céu porque ele representava o Rei Jesus na terra. O Rei Jesus está no céu, mas ele tem os seus embaixadores na terra. A igreja é a sua embaixada. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Por que ele estava, ele diz em cadeias? Porque ele estava preso. Então, Efésios é uma das chamadas epístolas da prisão. Epístolas da prisão, que são as epístolas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e tem também Filemão. São 4 epístolas da prisão. Ele estava preso. Veja que ele pede aí no verso 20, ele pede oração para que ele fosse solto, para que possa falar dele livremente. Ele queria ser solto para falar de Jesus livremente. Então nós temos aí um dever de orar para que o evangelho tenha liberdade, para que os pregadores do evangelho tenham liberdade. E nisso, muitas vezes nós devemos reconhecer que nós somos ingratos. Existem lugares no mundo
que as pessoas não têm liberdade para pregar o evangelho. Se vocês forem para Coreia do Norte, se vocês forem para China, se vocês forem para lugares do Oriente Médio, esses lugares não existe essa liberdade, existe perseguição à igreja. Então, uma das coisas pelo qual nós devemos orar é pela igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida. Deixa eu dar uma dica aqui. Tem um site que é portasabertas.org. Portasabertas.org. Isso é uma organização que dá informação sobre os países em que o evangelho é perseguido. Que você não pode ser cristão, ou eles querem te matar, querem te prender. Uma dica, entre nesse site, veja os países que tem lá e comece a orar. Para que possa falar dele livremente. Ore pelos lugares em que o evangelho precisa crescer, precisa expandir, é perseguido. Ore por esses lugares. Você tem o costume de orar pelos lugares que a igreja é perseguida? Cria esse costume. Cria esse hábito. Eu não quero saber porque aqui eu não sou perseguido no Brasil. Para de olhar só para o seu umbigo. Sabe uma das maneiras que Deus usa para criar gratidão em nós? Deus usa a oração para criar gratidão em nós. Quando você começar a orar por outras pessoas, você ora pelos doentes. Você vai começar a ficar mais grato pela tua saúde. Quando você começa a orar pela igreja perseguida, você começa a valorizar mais a liberdade que você tem, porque você vai começar a se informar daquilo, vai falar, meu Deus do céu, eu não queria morar num país desse. Você começa a valorizar as coisas que você tem. Muito da ingratidão que a gente tem é por falta de oração, porque a gente não na oração nós nos preocupamos com os problemas de outras pessoas, e isso gera em nós um pensamento diferente sobre o que nós temos. Olha, o Brasil é cheio de problemas. Cheio de problemas. Não preciso encontrar mais motivo para falar mal do Brasil. Tem um monte de motivo. Mas uma coisa você tem que ser grato, que você acordou hoje de manhã, você falou, eu vou na igreja e ninguém tentou te matar. Olha só que bênção. E às vezes a gente não valoriza essas bênçãos que a gente tem. E a gente não valoriza porque a gente não ora tanto quanto a gente deveria. Então o apóstolo Paulo não era tão tranquilo assim para ele. Aí eu vou acordar aqui e eu vou na igreja. Não era tranquilo, ele era muito perseguido. Ore pela igreja perseguida. Escolha um país. Outra dica, escolha um país. Eu vou orar pela igreja perseguida na China. Você vai orando regularmente por aquele país. Se isso parece estranho para você, é porque você está com a cabeça muito enterrada em Campo Bom. Eu só penso no meu aqui. Não, no Novo Testamento, as igrejas oravam umas pelas outras. Você vê no início das cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo tem orientação, tem Paulo dizendo o que ele orava. E se você prestar atenção, Paulo orava pela igreja do mundo inteiro. Ele orava pela igreja do mundo inteiro. Então, aprenda a orar não só por você. Aprenda a orar por outras pessoas e para que o evangelho seja livre. E nosso país também. Então, no nosso país, a gente não tem esse tipo de perseguição, de prender, mas nós também temos muitos desafios. Para que o evangelho cresça e se expanda. Para que o evangelho se desenvolva. Verso 20. Crie o hábito de inserir nas suas orações as orações pela palavra de Deus para que o evangelho cresça no Brasil. Embora no Brasil não tenha esse tipo de perseguição, mas ore em cima de outros desafios e impedimentos. Então nós temos no Brasil o desafio, por exemplo, da confusão religiosa. Da heresia. É outro tipo de desafio.
Então, mesmo que a gente não tenha aquela perseguição, a gente tem outros tipos de desafios. E você deve focar as suas orações também nos desafios que existem no Brasil. Ore para que as igrejas bíblicas cresçam. Ore para Deus levantar mais pastores fiéis, sérios, que falam a verdade. Ore para Deus levantar diáconos que realmente ajudam os necessitados. E sabe uma coisa que eu oro muito? Para Deus derrubar os líderes religiosos que não são sérios. Eu falo, Deus, esses aí você tira. E coloca pessoas sérias no lugar. Eu oro muitas vezes sobre isso. Ore para que as pessoas consigam entender a palavra de Deus, para fazer notório o mistério do Evangelho, para que as pessoas entendam o Evangelho. A gente vive no meio de uma população que tem vários desafios nesse sentido. Primeiro que as escolas no Brasil, a educação não é tão boa, vamos colocar assim, não é tão boa. Muita gente não consegue ler direito. Tem muito analfabeto funcional no Brasil. Até ler uma palavrinha ou outra não consegue entender o que está lendo. Isso é um problema já nas raízes da educação brasileira. Então, se a gente quer uma população que tem a Bíblia como palavra de Deus, nós vamos precisar transformar, inclusive, a educação no Brasil. E tem muita gente, é por isso que a gente sempre falou aqui da importância das escolas cristãs. A gente não pode só ficar reclamando, a gente tem que dar uma solução. Então vamos abrir escolas. Mas o ponto é que tem vários desafios da leitura, confusão. Nós precisamos, todos esses desafios que existem para o avanço do Evangelho, nós precisamos colocar em oração. Nós precisamos colocar em oração. Eu gostaria de recomendar, dentro disso, que vocês tenham um caderno de oração. Eu quero dar uma dica prática. Tenha um caderno de oração para você ir colocando as coisas que você quer focar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, eu vou orar mais pelos irmãos da igreja. Aí, daqui a pouco, você esquece o que um falou, o que o outro falou, se orou uma vez. Isso é normal você esquecer, mas se você tiver um caderno, aquele irmão pediu oração para você. Você vai lá, anota no seu caderno. Aí sempre você vai ter um momento para orar. Você vai focar naquela pessoa que está anotado ali na tua frente. Compre um caderno de oração e vai vendo as coisas pelas quais a Bíblia manda orar. Você pode ir listando ali. Quer ver um exemplo? Mateus, capítulo 5. Todo mundo que eu ensino, às vezes tem alguns irmãos que eu já fui ensinado a organizar o caderno de oração. Aí eu costumo ensinar a dividir por assuntos ali. Dividir por assuntos. Aí um assunto você pode colocar assim, meus problemas. Aí você vai colocar as coisas que você quer focar. Eu vou orar por essa enfermidade, eu vou orar para crescer no meio profissionalmente. Os solteiros botam assim, eu vou orar para encontrar a minha costela, a minha rainha, vai colocando o que você quer ali. Aí tem uma coisa que eu vou dizer assim, uma categoria que todo mundo estranha. Que eu falo assim, agora você tem que colocar os nomes dos seus inimigos aí. Por que o nome dos seus inimigos? Porque também você tem que orar pelos seus inimigos. Mateus capítulo 5, Jesus diz no final de Mateus 5, orai por vossos inimigos. Aí você fala, aí não. Já sei, eu vou orar para Deus mandar matar. Não é essa a oração de Mateus 5. Mateus 5, você deve orar
para que essas pessoas, se elas são seus inimigos, por que elas são seus inimigos? Para pensar, por que elas são seus inimigos? Se elas são seus inimigos, um dos dois tem que estar errado. Ou ela está errada porque ela fez algum mal contra você, ou você está errado porque fez algum mal contra a pessoa. Mas você tem que se perguntar, por que existe essa inimizade? Vamos refletir nisso. Por que existe essa inimizade? É culpa sua ou é culpa dela? Porque se for culpa sua, você tem que se arrepender e você tem que orar a Deus para fazer pazes com essa pessoa. Agora, se for culpa dela, que eu espero aqui que não tenha ninguém aqui arrumando confusão para ser culpa sua, se for culpa dela, você vai fazer exatamente essa oração do verso 19. Deus, que esta pessoa tenha um encontro com a palavra de Deus, para que ela não seja mais dessa forma que ela é. Você vai orar para Deus converter essa pessoa para que ela aprenda a palavra de Deus, para que ela não seja mais desta forma. Ore para que seus inimigos tenham encontro com Jesus. Ore para que seus inimigos... Então pense naquela pessoa que de vez em quando você quer esganar. Não faz isso não. Já pede perdão agora. E você vai orar para essa pessoa mudar. Porque se realmente ela tem esse problema, ela precisa mudar. E aí você vai ser muito abençoado. E a oração é essa aqui mesmo. Que essa pessoa tem encontro com pregadores, que ela tem encontro com a palavra de Deus. Você vai orar para a palavra de Deus chegar até o coração dela. Porque se a palavra de Deus chegar, ela vai mudar. Faça isso. Comece a orar pelos seus inimigos. Que vocês vão ver quanto que vai crescer as bênçãos de Deus na sua vida. A comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus vai ver. Deus vai ver. Enquanto aquela pessoa está tramando mal contra você. Enquanto aquela pessoa está tramando te destruir. Falando mal de você. Você está orando para que ela tenha encontro com Jesus Cristo. E Deus vai ver isso. Ele vai olhar para você, vai ver isso. Ele vai ver quanto que você está sendo justo. Ele, inclusive, vai te dar saídas dessa inimizade, vitórias dessa inimizade. Porque ele não vai encontrar em você nada que justifique a atitude daquelas pessoas. Então, em tudo isso, nós estamos aprendendo a orar para que a palavra de Deus chegue nas pessoas, para que a palavra de Deus alcance as pessoas. Já pensou se chegasse amanhã, todos os nossos governantes falam, não, agora nós vamos seguir a palavra de Deus. Senado, Congresso, o presidente fala assim, nós vamos parar com toda a mentirada. O Brasil ia ser diferente, né? Se todo mundo seguisse. Então nós devemos desejar este avanço do Evangelho e desejar que a palavra de Deus alcance as pessoas. E aí eu quero enfatizar uma coisa aqui, que é o seguinte. Nós vimos aqui no contexto que o assunto é guerra espiritual. Então você vê que tem uma guerra para o Evangelho, para a palavra de Deus não avançar. Existe uma guerra para a palavra de Deus não avançar. Existe uma guerra na sua casa, para você não querer ler a Bíblia, para você arrumar 1001 desculpas para não ler, para você desprezar a palavra de Deus. Essa guerra existe. E eu vou te dizer, não é do lado de Deus que está querendo que você despreze a Bíblia. Porque esta palavra aqui tem poder. E eu vou te dizer o tamanho do poder que esta palavra tem. Vocês sabiam que a pregação do Evangelho é a única forma eficaz de libertar os homens
do poder de demônios. E tem algo mais profundo sobre isso. A pregação do evangelho é mais eficaz para libertar os homens dos demônios do que a expulsão de demônios. A expulsão de demônios não tem o poder de libertar o homem do poder de demônios permanentemente. Não tem. Vocês sabiam? Tem pessoas que elas acham que a coisa mais poderosa que se pode fazer no reino das trevas é expulsar um demônio de alguém. Não é. Eu vou provar para vocês. Abre Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Algo que Jesus ensina no Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 43. Vocês sabem que Jesus expulsava muitos demônios. Mas olha só o que ele ensina. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem. Então, esse é alguém que tinha uma influência de uma possessão de um espírito imundo, era possuído por um espírito imundo, e esse espírito imundo foi expulso. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então foi expulso o demônio, então a casa daquela pessoa, a casa está limpa. Está limpa daquele espírito. Porém está limpa, mas está o quê? Vazia. Desocupada. Espera aí. Se está vazia e desocupada, quem é que deveria estar ali? Deveria estar o Espírito de Deus, deveria estar Jesus Cristo morando ali. E o que os demônios fazem? Verso 45. Então vai, leva consigo outros espíritos, 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Agora ele está pior do que antes. Olha só. O demônio saiu dele, só que agora ele está pior do que ele era antes. Vocês nunca conheceram gente assim? Que parece que foi liberto por um tempo, parece que estava mudando por um tempo. Mas agora está pior, 7 vezes piores. Por quê? Porque foi expulso o demônio, mas não foi ocupar na casa dele o Espírito de Deus. E como é que então você vê aqui que a expulsão de demônio não faz o Espírito de Deus habitar na casa da pessoa. O que é que faz o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, vir fazer morada em você? O que está escrito na Bíblia? É quando, Romanos capítulo 10, quando você crê na pregação da palavra de Deus. Sem a pregação da palavra de Deus, ninguém se converte. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10. Expulsa demônio. Vai voltar pior. Se não tiver a palavra de Deus. Agora, se tiver a palavra de Deus, se a pessoa crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo de verdade pela pregação da palavra de Deus, aí não volta mais. Porque aí vem Jesus Cristo e faz nele morada. E essa casa não vai estar vazia. Então você quer vencer. A gente quer vencer o mal. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Aí você vence o mal e a casa não fica vazia. Como diz Romanos capítulo 8. Pode ler lá.
Romanos capítulo 8. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na melhor das hipóteses, é uma casa vazia. Mas essa casa vazia pode ficar pior. E aí nós devemos voltar para a seguinte verdade. Vocês têm que entender que contra o reino das trevas, você não tem armas. As únicas armas que você pode usar contra o reino das trevas são as armas de Deus. Somente as armas de Deus vão te dar vitória contra o reino das trevas. Então tem grupos religiosos no Brasil que eles vão te ensinar a fazer um monte de coisa. Vão falar, você tem que fazer isso. Eu estava conversando com uma irmã esta semana. Não sei se ela está aqui hoje. Talvez ela esteja escondida aí em algum lugar. Mas ela me disse que já foi ensinada aqui para participar desta luta. Tinha que fazer um ritual onde você fazia de conta que estava colocando essas vestes. Você faz assim, estou colocando a armadura. E eu estou colocando o capacete. Você faz aqueles... Era um rito que era ensinado. Tem algumas pessoas que andam... Eu acho que é o tal do trevo de 4 olhos. Anda na carteira. Para que você está com isso daí? Para espantar mal olhado. Para espantar mal olhado. Aí bota a vassoura atrás da porta. Tem essa também, né? Meus irmãos, nada do que o homem inventa vai espantar mal nenhum. Você quer espantar o mal? Número 1, aprenda a orar. Número 2, leia a Bíblia. Aprenda a orar, leia a Bíblia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Os demônios, eu acho que talvez algumas coisas devem até rir. Algumas coisas que as pessoas fazem, ou vou andar com isso daqui dentro da minha carteira, para poder não faltar dinheiro. Vou virar o ano novo, tem que usar aquela cor. Se usar preto, vai ficar tudo ruim. Não tem gente que acha que o ano vai depender da cor, que você vai espantar, tem que usar branco ou amarelo. Tem um que é para ficar rico. Eu nunca vi esse povo ficar rico. Só se for rico em dívida. Vai ficar mais endividado. O negócio é o seguinte, esquece tudo isso. Lá no Rio de Janeiro, na época do Ano Novo, no fim de ano, tem negócio de dar não sei quantos pulinhos na beira da praia. Dá uns pulinhos. Da onde vocês estão tirando isso? A Bíblia não ensina nada disso. Vocês têm que confiar em Jesus. Confie em Jesus. Aprenda a orar. Aprenda, valorize a leitura bíblica. Comece hoje, lendo um capítulo de João por dia. Um capítulo de João por dia, você vai terminar em 21 dias. E joga essas parafernálias tudo no lixo. Joga essas bobagens tudo no lixo. Agora eu vou ver o signo. Você realmente acha que a tua vida é determinada pela posição da estrela no dia que você nasceu? Isso é signo, é isso. Porque eu nasci com aquela estrela lá, os signos são as estrelas, né? Tava lá, então é por isso que eu sou meio brigão e não consigo me relacionar com ninguém. Você não consegue se relacionar com ninguém por ser envergonhice. Não é por causa das estrelas, a culpa é das estrelas. É porque eu nasci nesse dia, por isso que eu sou meio nervoso assim. Gente, você quer parar de ser nervoso? Qualquer signo que você for,
Começa a ler os 4 evangelhos, você vai começar a vencer a saída que você tem no coração. Não. Estava na posição. Aí tem pessoal que faz estudos nisso, né, para ver a posição exata que você nasceu. Então, tudo isso, não sou eu quem estou falando. É a Bíblia que ensina assim. Você precisa se voltar para a Bíblia e confiar que é Jesus Cristo quem nos faz vencer todo o mal. Esquece tudo isso. Isso aí nunca te ajudou. Essas coisas nunca te ajudaram. Volte-se para o único que venceu os demônios. Sabe quando que Jesus venceu os demônios? Quando ele ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou. Creia no ressurreto. E aí você vai vencer a guerra contra o mal. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pela vitória que nós temos contra o mal. Nós não confiamos em nenhum objeto, nem na posição das estrelas, nem em nada que não tenha sido ensinado por Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós confiamos em Ti. Tu venceste a morte. Tu ressuscitaste ao 3º dia. Livra-nos, Senhor, livra-nos do poder das trevas. Nós clamamos, Senhor, por esta cidade, por esse estado, por este povo, por esta igreja, que eles venham vencer o mal em todos os seus desafios, pelo poder que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que morreu por nós e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso o mal não pode nos vencer. Por isso os demônios não podem nos destruir. Por isso a nossa salvação está garantida eternamente, não pode ser perdida. Por causa de Ti, Jesus, que venceste todas as coisas por nós. Ó Espírito de Cristo, Espírito Santo, guarde-nos agora e para todo sempre. No nome de Cristo oramos. Amém.